aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live, Pai. Eu consagro esta live a Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, traz, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que precisam ouvir uma palavra de Deus direto ao seu coração. Pai amado, Senhor Jesus, fala aos meus irmãos que eles possam ter os olhos do entendimento aberto, os ouvidos abertos para absorver a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu consagro a Ti esta live, eu consagro a vida dos meus irmãos a Ti, eu consagro a minha vida a Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala por mim, fala através de mim, fala aos meus irmãos. Não deixa eu me atrapalhar, Espírito Santo de Deus. Tu és o primeiro e único preletor desta live. Usa-me conforme lhe apraz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo, John, Hélio, Nelson, Rubens, Dani. A paz do Senhor. Compartilhe essa live. Aleluia. Bom, a palavra que eu tenho para vocês hoje está no livro de Juízes 17. Então, o livro de Juízes, após ali a morte de Josué, que conduziu aquele povo, e após a morte também daqueles sacerdotes da mesma época de Josué, que foram morrendo todas as pessoas que conheciam, que sabiam do histórico de Deus, de como Deus tirou aquele povo como um forte do Egito, como os libertou, como os conduziu ali pelo deserto, como os conduziu até que eles chegassem ali a Canaã. O povo de Deus, conforme Deus já havia previsto, eles começaram a se corromper com os deuses dos povos que habitavam aquela terra. Tanto é que no livro de Juízes, Deus fala que Ele mesmo não expulsou todos os povos da terra para pôr o povo dele à prova, para testar o coração dele e saber se eles se corromperiam ou não. João Francisco, eu estou orando por você, João Francisco, já tem um tempinho já, você já me passou o seu nome, né? Mas vai que não é o mesmo João Francisco. João Francisco de Souza, né? Sim, é você. Seu nome está aqui anotado. Eu estou orando diariamente. Tá bom? Deus abençoe. Então Deus já sabia, porque Deus conhece o oculto e o escondido, e nada debaixo dos céus está oculto aos olhos de Deus. E Deus já sabia que aquele povo se corromperia. Então, Deus deixou aqueles povos ali justamente para colocar o povo de Deus à prova. Bem-vindo, Pedro. Dionísio, Lourdes, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E aquele povo ali, Juízes, aquele povo ali, eles quebraram a aliança com Deus. Eles quebraram a promessa que eles mesmos fizeram diante de Josué, antes que Josué morresse. Josué chamou todo aquele povo ali. Boa noite. Amém. Para você também. Aleluia. Então, Josué chamou aquele povo, sabia que aquele povo se corromperia, fez com que eles fizessem um juramento, e mesmo assim eles quebraram esse juramento. Em Josué 23 está descrito assim: a despedida de Josué. Josué 23, 6.
Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes destas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem a eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Então, Josué, ele declarou uma palavra aqui. E em Josué 24, no versículo 19, Josué novamente confronta aquele povo declarando: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Olha que forte, muito forte a sentença que pairava sobre o povo de Deus. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Então tudo que Deus pediu para aquele povo foi para que eles o servissem com todo o amor, com todo o coração e com toda a devoção. Porque não tem coisa que Deus mais abomina do que a idolatria. E o povo, depois que morreu Josué, que morreu aqueles sacerdotes, eles se entregaram a todo tipo de idolatria e de servidão a deuses estranhos. Eles quebraram a aliança sagrada que haviam feito com Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o Deus de Abraão. Então eles rejeitaram a adoração ao Deus verdadeiro e começaram a servir aos deuses daquele povo, aos deuses dos amorreus, dos filisteus, dos amonitas, dos girgazeus, dos jebuseus. E os deuses estranhos eram Astarote, Aserá, Baal Peor, Dagon, Moloque. Dagon era o deus da comilância, da luxúria. Moloque era o deus do sacrifício das crianças. Baal Peor era o deus do sexo e da luxúria. Então, eles não quiseram, eles já tinham dentro de si a maldade dentro de si. Eles queriam viver uma vida sem ter nada que os controlasse. Eles queriam viver a vida livremente, livre de conduta, livre de regras. Eles queriam fazer tudo aquilo que era abominável da parte de Deus. Eles queriam fazer tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Então, em Juízes, eles faziam o seguinte: o povo da cidade ia contra eles, os
os confrontava, os oprimia, eles pediam, clamavam a Deus, Deus levantava um juiz que vinha em favor dele, eles eram libertos e eles viviam ali, em paz, servindo a Deus durante um período com, assim, 7 anos, 10 anos, até 40 anos. Até 40 anos. Aleluia, aleluia. E assim foi com todos aquele povo ali que adentrou aquela terra de Canaã, em Juízes 1, em Juízes 2, assim, os juízes que foram levantados foi Otoniel, foi Débora, foi Abimeleque, foi Sansão, foram vários juízes, Sansão, Gideão, todos esses juízes, e mesmo assim eles continuaram em pecado, até que após Sansão, tem um período em que Deus fica em silêncio. É um período em que Deus fica em silêncio e adentra um período ali em Juízes 17 que conta a história de Mica. Mica era um homem que a mãe dele tinha 13 quilos de prata, e esses 13 quilos de prata foram roubados. E ela amaldiçoou quem havia roubado aqueles 13 quilos de prata. Como ela amaldiçoou, Mica pegou e revelou para a mãe dele que havia sido ele que havia roubado aquelas pratas. E então ele devolveu a prata à mãe. E a mãe, ela pegou e consagrou aquela prata ao Senhor e separou a prata e fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal para o filho dele. A primeira coisa que Deus disse àquele povo: não façam nenhuma espécie de imagem, escultura, nem de nada semelhante, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Eles já tinham passado por uma grande matança quando eles fizeram o bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro quando Moisés subiu no monte e estava fazendo as tábuas da lei e ficou 40 dias lá. Quando Moisés desceu, eles tinham feito um bezerro de ouro. Então Deus havia proibido. Só que aqui nesse tempo, Deus havia abandonado totalmente o povo de Deus, o povo que ele tinha trazido para aquelas terras, a terra de Canaã, que ele havia prometido, uma terra que mana leite e mel. Só que havia uma promessa. Em Deuteronômio 7, tem uma promessa. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês os tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos dela.
nem tome as filhas dela para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para seguir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente eu os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo santo e o seu tesouro pessoal. Deus deixou claramente em todas as leis, várias vezes as leis foram faladas e repostadas, que eles não deveriam adorar outros deuses, senão Deus os destruiria e os deixaria à própria sorte. E aqui, quando se está falando de Mica, ele é uma pessoa da tribo de Efraim, da tribo de Deus. Então, quando a mãe dele mandou fazer esses 2 ídolos, ele pegou esses 2 ídolos, além desses 2 ídolos, ele mandou fazer um colete sacerdotal e mais ídolos do lar. E construiu uma casa para estes ídolos e colocou ali dentro. O povo de Israel estava adorando livremente a deuses estranhos. E no capítulo 17:6, a palavra de Deus vem nos dizer: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Mas e as leis de Deus? E as leis que Deus havia deixado? Os mandamentos do Senhor que Deus disse: não se aparte os seus olhos e os seus ouvidos do livro dessa lei dia e noite. O que havia acontecido com as leis do Senhor? Porque eles não as seguiam. Aí no versículo seguinte vem declarar: um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em outras versões está em busca de trabalho. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Um jovem levita de Belém de Judá, um jovem levita. Levita eram aqueles que foram escolhidos para servir direto no templo de Deus. Eles sabiam de toda a lei do Senhor, eles eram obrigados a saber para servir no templo do Senhor. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele disse: sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica. Seja meu pai sacerdote e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e se tornou um dos seus filhos. E Mica o acolheu e ele se tornou o seu sacerdote. Então o levita da casa do Senhor começou a servir num local onde havia muitos deuses estranhos. Um colete sacerdotal do lado de vários deuses do lar, de vários deuses que eram erguidos em favor a Moloque, em favor a Baal, em favor a Baal Peor. Para vocês terem uma noção de como o povo de Deus estava corrompido, de como o povo de Deus havia se misturado, de como a idolatria tinha se entranhado no coração do povo de Deus. E o pior pecado que Deus não aceita é a idolatria. Não aceita de jeito nenhum, é a idolatria. A idolatria, que é a quebra da aliança com Deus, que é a quebra da promessa de Deus de servir a um único e verdadeiro Deus, o grande eu sou, o Deus de Israel. E no capítulo 18 vem falar sobre a tribo de Dan. E a tribo de Dan foi uma das tribos que ela não conseguiu tomar posse da terra que foi dividida a ela quando
ela entrou em Canaã, justamente por causa dos muitos pecados, justamente por causa das abominações em que viviam. Aleluia! O capítulo 18, o início dele é com a seguinte frase, mais uma vez: naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer. Não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que queria, cada um fazia aquilo que achava melhor, cada um fazia aquilo que melhor lhe parecia ao coração. Então, a tribo de Dan escolheu cinco guerreiros fortes para andar ali pela terra e para procurar algum lugar para que eles pudessem tomar posse da terra, porque eles estavam ainda procurando se assentar. Isso depois de mais de 300 anos que eles já tinham chegado ali em Canaã. Mais de 300 anos. E eles ainda não tinham conseguido tomar posse da terra de Israel. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, Senhor, acampa os teus anjos, Senhor, em volta dessa live, Pai, no nome poderoso de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E eles escolheram 5 guerreiros que eram de Zorá e de Estaol, que eram algumas cidades que eles conseguiram tomar posse. E eles saíram para a terra explorando. E eles passaram ali por Efraim e ficaram na casa de Mica, que Mica era da tribo de Efraim. Efraim e Dan eram tribos irmãos. E ele ficou ali, e aqueles 5 homens ficaram ali, perceberam que tinha um levita e perceberam que tinham deuses ali. Aí, um deles perguntou, quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do levita. Aproximaram-se e perguntaram: quem trouxe você para cá? O que está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? Eles questionaram o levita. O levita geralmente fica no templo do Senhor, e o templo do Senhor ficava em Siló, e não naquele lugar afastado. Aí o jovem lhes contou que que tinha feito um acordo com Mica, né, e que ele tinha o contratado. Aí eles falaram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Aí o sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Então aquele levita não tinha nenhuma intimidade com Deus. Como que ele poderia falar uma palavra daquela? Vão em paz, vocês têm a aprovação do Senhor. O Senhor estava longe da presença dele, porque ele servia diante de deuses estranhos. Ele tinha abandonado o lugar que ele deveria servir, que era no templo do Senhor, estava numa terra distante, ainda se dizia que falava no nome de Deus. Olha a idolatria. Então os homens saíram e chegaram a Laís. E ali eles viram que vivia um povo que morava em segurança, que eles faziam parte do Sidônio, né? Eles viviam despreocupados, porque não tinha nenhum inimigo em volta. Então o que eles fizeram? Eles retornaram para a terra deles e falou: tem a cidade de Lais, a terra é boa, dá muitos frutos, e o povo de lá vive despreocupado, vão e tomem conta. E eles foram e saíram, e foram mais de 600 mil soldados. Não, mais de 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. E quando eles foram armados para a cidade de Laís, eles tiveram que passar ali na tribo de Efraim, e eles passaram na casa
de Mica. E aqueles 5 falaram: olha, nessa casa aí tem um sacerdote, nessa casa tem um colete sacerdotal e nessa casa tem ídolos do lar. Adentrem e peguem tudo e levem com vocês. E assim eles fizeram. Entraram na casa de Mica, pegaram, e quando o sacerdote viu aquilo, falou assim: onde vocês vão com isso? Vocês não podem levar. Aí a proposta que eles fizeram: venha conosco. Se você prefere servir uma tribo grande ou servir algum homem? Aquele sacerdote, aquele levita corrompido, achou muito mais vantagem servir no meio de muitas pessoas do que servir a só um, e seguiram. E o sacerdote se corrompeu e seguiu aquele povo. E quando Mica resolveu segui-los, quando percebeu que tinha sido roubado, chamou seu povo e foi segui-los, os homens de Dan responderam: o que você está fazendo? Você não está, por que você nos persegue? Você não está vendo que nós estamos em maioria, facilmente te mataríamos? Então Mica vai e se afasta, e eles entram em Lais, destroem ela, tomem a terra, a reconstroem, passam a morar ali e dão nome àquela cidade, a cidade de Dan. E tudo isso recheado de pecado, recheado de abominação, servindo a deuses. E a palavra vem dizer assim, no último versículo aqui, 18:30, eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o povo ir para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário do Senhor esteve em Siló. O santuário do Senhor era em Siló, mas eles adoravam ali com aqueles deuses, a abominação. E o versículo 19, ele começa com uma palavra. Naquela época não havia rei em Israel. Mais uma palavra, não havia reis, não havia mais juízes. Por quê? Porque o último juiz que morreu foi Sansão. Depois disso, eles estavam relegados à sua própria sorte, aos seus pecados, às suas abominações. E aqui acontece uma tragédia. E quando o Senhor promete que se o povo dele deixar de servi-lo, ele mesmo os destruiria, ali aquele povo, o povo de Deus, eles entram em contenda, eles entram em guerra e eles mesmos se destroem uns aos outros por causa dos seus pecados, por causa de ceder às suas paixões abomináveis. Em Juízes 10, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestavam culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Porque eles deixaram de prestar o culto ao Senhor e começaram a cultuar deuses estranhos. E aqui começa a contar a história de um levita que morava nos montes de Efraim, provavelmente aquele levita do capítulo 17, que morava na casa de Mica e que largou Mica para ir para a tribo de Dan. Ele é o único levita que é mencionado morando nos montes de Efraim. Ele vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, e tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Aquele levita era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar.
Ele tinha levado o servo e 2 jumentos. Quando ele chegou lá, a mulher o levou para dentro da casa feliz e o apresentou ao sogro. Então o sogro o convenceu a ficar ali, a descansar, porque os montes de Efraim eram longe e a viagem era demorada. No dia seguinte, eles descansaram, ele tentou sair, mais uma vez o sogro dele disse: fiquem, descansem, e mais uma vez eles ficaram. No terceiro dia, a mesma coisa, no quarto dia, a mesma coisa. No quarto dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, ele se preparou para partir. O pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem e sua concubina e seu servo se levantaram para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com os 2 jumentos selados e com sua concubina. Quando estavam próximo a Jebus, o servo dele fala: vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Aí o levita respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então eles prosseguiram, né? E quando o sol estava quase se pondo, eles chegaram a Gibeá de Benjamim, uma cidade de uma tribo israelita. E ali eles adentraram para passar a noite. Só que eles ficaram, era costume do povo de Deus, se alguém chegava na cidade, alguém da tribo oferecia a casa para a pessoa pernoitar. Só que ali eles ficaram, aquele povo era mau e ninguém cedeu. Aí já estava de noite, um senhor idoso dos montes de Efraim, que morava ali em Gibeá, passou por eles e ofereceu: venham, fiquem na minha casa. Não fiquem neste lugar ao relento. Vocês não podem ficar aqui fora, é muito perigoso. Bem-vinda, minha amiga Marlinda. Aleluia. Aí o Senhor responde: você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou ali para a casa dele, né? E eles estavam entretidos ali, estavam comendo, conversando. Alguns vadios da cidade cercaram a casa e começaram a esmurrar a porta. E gritaram para o homem idoso: traga para fora o homem. Traga para fora o homem, nós queremos ter relações com ele. O dono olha que abominável. Os benjamitas da tribo de Benjamim esmurraram a porta querendo a mesma coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando aquele anjo chegou ali para livrar Ló, e eles tentaram entrar na casa. E eles tentaram entrar na casa para abusar dos anjos. A mesma coisa acontece, aqueles homens começam a esmurrar as portas para, eu anotei aqui, Eduardo, para abusar do levita.
o senhor idoso fala, eu tenho aqui a minha filha virgem, tem a concubina dele, e eles não queriam aceitar, eles queriam o homem. E o dono da casa, no versículo 23, fala, não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem, a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas não façam tal loucura com este homem. Mas eles queriam o homem, eles queriam o levita. Olha a abominação, olha o pecado entranhado naquele povo. Eles não queriam ouvir de forma nenhuma. O levita pegou e mandou a sua concubina para fora. E aqueles homens, aqueles animais, eles abusaram da concubina dele a noite inteira, até o alvorecer. Fizeram com ela toda espécie de maldade. Aqui não cita quantos homens eram, mas não deveria ser pouco. Fizeram um mal horrendo contra a vida da concubina dele. E ao alvorecer, quando estava raiando o sol, eles largaram ela na praça da cidade. Quando o dia raiou, ela chegou se arrastando na casa onde o senhor dela estava hospedado e caiu ali junto à soleira, desmaiada. O povo de Deus, o povo do Senhor, que era para fazer o bem, que era para manter vivas as leis morais do Senhor, fizeram uma abominação, uma atrocidade dessa com uma mulher. Quando o seu senhor se levantou para a manhã e abriu a porta, lá estava a sua concubina caída à entrada da casa. Ele lhe disse, levante-se, vamos. Não houve resposta, ela estava morta. A vida dela se perdeu. A vida dela tinha se perdido nas mãos dos seus abusadores. Ela mal teve forças para retornar ali ao local onde o Senhor dela estava. Ele pegou, colocou ela em cima dos burros, levou para casa. Quando chegou em casa, ele fez uma coisa. Ele pegou uma faca e disse, shalom, shalom, minha filha, seja bem-vinda. Já compartilha essa live, aleluia. Ele pegou uma faca, dividiu-a em 12 partes e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Eram 12 tribos de Israel. E todos os que receberam aquele pedaço do corpo da concubina disseram, nunca se viu nem se fez coisa dessas, desde o dia em que Israel e os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que devemos fazer. Nunca tinha se ouvido falar numa abominação daquela, nem dos egípcios, nem daquele povo, daquela terra por onde eles passaram. E aquilo foi cometido pelos os israelitas, os que eram para abençoar aqueles aos quais o Senhor disse através de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. O povo de Deus era para, através do seu procedimento, abençoar todas as famílias da terra, porque a nossa boca prega, mas o nosso testemunho grita muito mais alto do que qualquer palavra que sai da nossa boca. Eles eram para ser um exemplo moral, de retidão, de servidão ao Senhor. E eles tinham feito uma coisa tão abominável que nem os outros deuses, que nem os outros povos faziam. Aleluia, aleluia. E o que isso ocasionou? Isso ocasionou uma guerra entre
povo de Deus. O povo de Deus se corrompeu, o povo de Deus se destruiu a si mesmo, porque o Senhor disse que se vocês se corromperem, se vocês derem as suas filhas em casamento para os povos dessas terras, se vocês adorarem aos deuses deles, eu mesmo virei e os destruirei, aleluia. Eu mesmo os exterminarei dessa terra. Eu mesmo, o Senhor, os exterminarei dessa terra que jurei dar a vocês. Explode uma guerra. 11 tribos de Israel contra uma tribo de Israel. Então, os israelitas, eles se reuniram, os líderes de todas as tribos de Israel, e se reuniram em uma assembleia diante do povo de Deus, 400.000 soldados armados. Eles subiram a Mispá, eles se lembraram do local onde estava a Arca da Aliança. Eles se lembraram que havia um Deus que havia prometido guardá-los, protegê-los. Eles se lembraram do grande eu sou, do Yahvé, do Eloí, do Adonai. E ali, naquela assembleia do povo santo, eles se perguntaram como aconteceu essa perversidade, como se chegou a isso, como pôde isso acontecer no meio de nós. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse, Juízes 24, eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então abusaram da minha concubina e ela faleceu. Peguei minha concubina, dividi e enviei a todos vocês, pois eles cometeram essa perversidade, esse ato vergonhoso em Israel. Agora vocês, todos os israelitas, se manifestem e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fossem um homem só, dizendo, nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel. De cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem as provisões para o exército, chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por este ato vergonhoso cometido em Israel. Aleluia! A mão do Senhor, Ele nos promete muitas bênçãos. A mão dele está estendida para nos abençoar, mas a palavra de Deus declara que Ele castigará a nós conforme o nosso pecado. O Senhor é Deus poderoso, abençoador, mas Ele é um justo juiz. Ele é justo juiz. E ele já tinha falado qual seria a sentença do povo se eles o abandonassem. Aleluia! E todos eles se juntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. E eles enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo, o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entregue esses canalhas de Gibeá para que os eliminemos, para que eliminemos esse mal de Israel. E eles, ao invés de entregar aqueles malfeitores, aqueles pecadores, aqueles abomináveis, como eles tinham 26.000 soldados armados, eles achavam que poderiam mais que todo mundo.
Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espadas que vieram de suas cidades, e além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. 26.700 contra 400.000. Dentre todos esses soldados haviam canhotos, hábeis, e eles podiam atirar com uma funda, podia atirar com a funda uma pedra no cabelo sem errar. E eles confiaram na força do seu poder. Eles se acharam melhor que todo mundo, porque eles eram habilidosos guerreiros. E os israelitas subiram a Betel, a casa do Senhor, para consultar o Senhor. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntou. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. E quando Judá foi lutar contra Benjamim, os benjamitas eles saíram e mataram 25.000 soldados israelitas no campo de batalha. Mas os israelitas se animaram, subiram e choraram perante o Senhor e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: sim, vocês devem. E novamente eles saíram em luta, irmão contra irmão, uns matando o outro por causa do pecado, por causa da abominação, por causa da idolatria, por causa da servidão a deuses estranhos. Quando os benjamitas saíram para lutar novamente, mais 18.000 israelitas caíram ao fio da espada dos benjamitas. Então os israelitas subiram a Betel novamente e ali chorando perante o Senhor jejuaram, apresentaram holocaustos, ofertas de comunhão e consultaram ao Senhor. Naqueles dias a Arca da Aliança estava ali e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã os entregarei nas suas mãos. E assim foi feito. Deus entregou os benjamitas nas mãos dos israelitas. Eles armaram uma emboscada tamanha que eles foram surpresos. Eles acharam que, como já tinham perdido milhares de soldados israelitas, eles ganhariam mais uma vez. Só que os israelitas armaram uma emboscada. Ficaram para trás ali e um pouco seguiu correndo. E os israelitas já confiando na vitória, todo mundo correu atrás. Quando eles tinham saído da cidade, alguns voltaram, entraram na cidade e destruíram tudo. Não deixaram nenhuma alma viva naquela cidade. Aleluia, aleluia. Tudo por causa do pecado, tudo por causa da abominação. Aí os israelitas se voltaram contra eles e eles ficaram apavorados quando perceberam a sua desgraça. Mas já era tarde demais. E naquele dia, 18.000 benjamitas, soldados valentes, morreram ao fio da espada no deserto, na rocha de Rimon. Mas só que os irmãos dos benjamitas, eles não queriam ir em guerra porque eram seu irmão, era da mesma raça. E o que eles fizeram? Choraram, prantearam, porque quando eles foram diante da Arca da Aliança do Senhor, eles juraram. Só quem escapou daquela luta ali foram 400 benjamitas que subiram nos morros ali de Rimon e conseguiram se salvar. Dos 26.700, 400 sobreviveram a uma luta sangrenta. Outros mais tantos morreram, tudo por causa do pecado abominável. E o povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram:
Mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os que restaram? Porque a tribo de Benjamim foi praticamente exterminada pelo seu pecado. Assim como Deus declarou que seria, assim foi. Assim foi. E no versículo 21 de 6, os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os nossos sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? E eles tentavam de toda forma conseguir mulheres para aqueles que restaram. Quem não ficou, quem não foi. Até que encontraram Jabes de Gileade. E foram lá e pegaram as virgens, mas assim mesmo não foi suficiente, porque eram 400 homens. E eles fizeram as pazes com os sobreviventes, entregaram aquelas e declararam aos outros: quando houver as festas, quando as mulheres passarem, peguem-nas, porque a gente não pode entregar, mas vocês podem pegar. O pecado quase que dizimou a nação de Israel. Quase que dizimou a nação de Israel. O pecado, a adoração a deuses estranhos. E no capítulo 21, 25, o último versículo termina como iniciou os outros. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Os benjamitas quiseram fazer o que lhes parecia certo, cederam aos deuses, a Astarote, a Será, Baal, Peor, fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, cederam aos seus desejos animalescos e quase foram exterminados da face ali da terra, do planeta. E até aquele povo se recuperar, até aquele povo de Benjamim virar uma nova nação. Quanto tempo não se passou? E eles voltaram a cultuar a Deus somente debaixo do juízo, porque eles buscaram a Deus, porque eles tinham parado de cultuar a Deus. E quando nós nos esquecemos de onde Deus nos colocou, quando nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou e achamos que nós podemos fazer tudo aquilo que queremos, conforme o nosso bel prazer, conforme o direcionamento da nossa carne, nós caímos em desgraça. Porque nós temos um Deus que é nosso protetor, um Deus que zela por nós, um Deus que nos guarda e é Ele que nós devemos prestar conta. Nós não devemos ter memória curta, nós devemos sempre nos lembrar de onde que Deus nos tirou, do Egito, da terra de escravidão, de onde nós éramos escravos, e Deus nos resgatou e nos trouxe para uma terra que mana leite e mel. E Ele é o nosso Deus e Ele nos guarda. E nós devemos sempre ter isso em mente. Deus é justo juiz. O tempo todo Ele está nos julgando. E o que Ele quer de nós é obediência, é adoração, é rendição. Tudo que Deus quer de nós é o nosso coração rendido a Ele fielmente. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego, Senhor, esta live, Pai. Senhor, entra na casa dos meus irmãos, Pai. Deus de bondade, Deus de misericórdia, abre o coração dos meus irmãos, abre os ouvidos dos meus irmãos, Senhor, que nós possamos, Senhor, jamais nos esquecer de onde o Senhor nos tirou, Pai, da terra de escravidão, da terra do pecado, Pai, que nós possamos nos lembrar do quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor é perfeito, Pai, do quanto a sua mão poderosa nos guia, nos guarda, nos protege, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que participou dessa live. Eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que ainda vai assistir, Pai. No nome de Jesus, eu te glorifico, Senhor. A te honra, glória, louvor e exaltação, Pai. Que eu diminua e que tu cresças em mim, Senhor.
Fala conosco, Pai. Abençoa, Senhor, o resto da nossa noite, Senhor. Guarda a vida dos meus irmãos, abençoa cada lar, cada família, cada casa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fiquem com a paz do Senhor. Tchau, tchau.